Norma Patrícia Esparza era uma jovem com grandes sonhos e determinação. Filha de imigrantes e criada em uma comunidade de recursos limitados, ela desde cedo entendeu que precisaria se esforçar mais do que muitos para alcançar o sucesso. Determinada, Norma se dedicou intensamente aos estudos, e sua dedicação finalmente foi recompensada quando elegeu uma vaga em uma universidade de prestígio. Esse momento marcou uma vitória pessoal e familiar, preenchendo-a de orgulho e esperança. Na universidade, Norma encontrava-se rodeada de possibilidades. Foi uma fase de descobertas, aprendizado e novas amizades. A vida acadêmica prometia ser o início de algo grandioso, algo que ela e sua família poderiam se orgulhar. Amigos, aulas desafiadoras, noites de estudo, tudo parecia finalmente estar no lugar certo. Esse novo ambiente era um reflexo dos sacrifícios que sofreram até ali, e sua confiança crescia a cada dia. Mas esse ambiente também traz vulnerabilidades. Apesar da empolgação com as novas oportunidades, Norma não podia prever o que estava por vir. Sem saber, ela caminhava para um destino que mudaria profundamente o curso de sua vida, interrompendo abruptamente seus sonhos. Norma ainda era uma jovem idealista e cheia de esperança. Em breve, no entanto, tudo isso seria brutalmente ameaçado. Foi em uma noite comum que o trauma aconteceu. Norma, sem prever o perigo, foi vítima de um ataque violento que a deixou física e emocionalmente devastada. A brutalidade desse ato abalou sua confiança e, mais profundamente, sua percepção de segurança. Um jovem que chegou cheio de sonhos à universidade sentindo-se, de repente, paralisado e perdido, incapaz de compreender a razão de tamanha violência. O impacto psicológico foi devastador. Norma passou a carga carregando um peso emocional que afetava cada aspecto de sua vida. O trauma se manifestava de várias formas, em medo constante, ansiedade e um vazio que ela não conseguia preencher. A experiência, que ela temia revelar, isolou-a ainda mais. Mesmo cercada por amigos, a dor que carregava era invisível para o mundo ao seu redor. Por fim, o desespero a levou a procurar ajuda. Com medo de julgamento e marcado pela vergonha, ela decidiu confiar em algumas pessoas próximas, buscando apoio emocional. No entanto, ao compartilhar sua história com aqueles que amava, Norma não sabia que o desabafo abriria uma porta para consequências que ela nunca imaginaria. Na tentativa de encontrar um pouco de descanso, Norma decidiu desistir com um pequeno grupo de amigos. Entre eles estava alguém que a escutava com atenção e empatia. Esse amigo, em particular, sentiu uma profunda indignação ao saber o que Norma havia apoiado. Ele não conseguiu aceitar que alguém tão jovem e cheio de sonhos passasse por uma experiência tão brutal sem que houvesse justiça. Para Norma, compartilhar sua história foi um ato de confiança. Ela esperava encontrar conforto e compreensão, talvez até um apoio que pudesse ajudá-la a seguir em frente. Mas a verdade desse amigo foi intensa. A revolta o consumiu, e ele começou a nutrir um sentimento de vingança contra o agressor, sem que Norma tivesse qualquer intenção de promover esse caminho. A ideia de vingança se formou silenciosamente na mente dele, impulsionada pela raiva e por um senso distorcido de justiça. Ele foi feito de que algo precisava ser feito para reparar a dor que Norma sofrerá, mesmo que isso significasse cruzar limites perigosos. Sem que Norma soubesse, o amigo começou a planejar uma retaliação. Em sua mente, ele se via como um protetor, alguém que poderia corrigir o mal que havia sido feito a ela. Tomado por uma mistura de raiva e justiça pessoal, ele acreditava que o agressor de Norma precisava pelo que pagar e ele não estava disposto a esperar por um processo judicial ou alguma forma de peças oficiais. Para ele, a vingança era uma forma de equilibrar a balança. Sem consultar Norma, ele começou a traçar um plano que envolvia confrontar o agressor diretamente, uma atitude impulsionada pela sua frustração e pelo desejo de proteger uma amiga. Na cabeça dele, sua ação seria uma resposta justa à violência que Norma sofreu. O desejo de vingança, no entanto, era um caminho sem volta. Sem que ele considerasse as implicações, o amigo prosseguiu com o plano, levando adiante um ato que impactaria suas vidas para sempre. A execução do plano foi rápida, compensada e transmitida de raiva. O amigo de Norma derrotou o agressor, e a situação rapidamente escalou para um ato violento. No calor do momento,
movido pela fúria e pela sensação de estar ajustando contas, ele cometeu uma ação que selou o destino dos envolvidos. A retaliação foi tão intensa quanto o ódio que ele nutrira desde que soube do que a Norma havia enfrentado. Quando a poeira baixou, o agressor estava morto. O amigo acreditou que, com isso, estava vingando Norma, mas na verdade, ele desencadeou uma nova série de eventos que mudaria o destino de todos. Norma. Essa ligação, ainda desconhecida para ela, deixaria marcas profundas no futuro. Anos depois, o passado voltou para assombrá-la. O caso, aparentemente encerrado, foi reaberto, e uma nova investigação esclareceu os detalhes do crime. Durante o processo, a polícia começou a reconstituir os eventos e a buscar os responsáveis. Com o tempo, chegou a Norma e ao amigo que... Para Norma, esse foi um choque. Ela havia tentado seguir em frente, mas agora era arrastada de volta para aquele trauma inicial. Além disso, ela descobriu que estava implicada em um crime que, embora não tivesse cometido o crime, estava diretamente relacionado à sua experiência de dor e desespero. A investigação foi intensificada, e logo Norma foi chamada a responder às acusações. O passado, que ela esperava deixou para trás, tornou-se novamente presente, dessa vez em um contexto ainda mais complexo e doloroso. O julgamento trouxe à tona dilemas morais e éticos que deixaram todos os envolvidos com perguntas. A Norma deveria ser responsabilizada por um ato de vingança que foi motivado pelo trauma que ela sofreu? Durante o julgamento, as discussões giraram em torno do papel que ela não teve a intenção de resolver os acontecimentos, mesmo que não tivesse participado diretamente. A defesa de Norma argumentou que ela foi vítima tanto do ataque inicial quanto da decisão impulsiva de seu amigo, e que não deveria ser culpada pelas ações dele. Por outro lado, a promotoria insistia que, ao compartilhar sua história e ao não desincentivar o amigo, Norma teria, de certa forma, facilitado o ato de vingança. O dilema moral se distribui e até onde vai a responsabilidade de alguém nesse tipo de situação? Norma foi vista diante de um julgamento não apenas legal, mas também público e pessoal. Em uma questão tão complexa, a linha entre vítima e culpa parecia cada vez mais confusa. O caso de Norma Esparza foi um marco sobre os limites entre justiça e vingança. Anos após o veredicto, ele continua a suscitar reflexões. A história de Norma nos lembra de como traumas podem levar a consequências inesperadas, envolvendo pessoas e gerando reações que fogem ao controle de todos. Esse caso traz à tona questões sobre até que ponto o sistema judicial pode compreender os efeitos do trauma e da dor. Para alguns, Norma continua sendo uma vítima das situações, para outros, ela carrega uma parcela de responsabilidade. Uma reflexão sobre o impacto de suas escolhas e a busca de justiça mostra como esses dilemas são profundos e difíceis de resolver. A Norma segue sendo um símbolo da complexidade da experiência humana, uma prova de que, muitas vezes, traumas deixam marcas que não desaparecem, mas que continuam a afetar vidas e escolhas de maneiras imprevisíveis.